Galera, estamos aqui em campo e eu trouxe vocês aqui para a gente falar sobre como você deve proceder em um trabalho de campo, elaboração de PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Como vocês já viram lá na parte 1 dessa aula, o PRAD ele é fundamentalmente ele é exigido quando já se tem aí uma exploração, aqui no contexto de extração mineral, por exemplo, quando já tem uma exploração do bem, quando é processo de regularização, tanto de licença de instalação como de operação. A fase da concepção prévia é mais os estudos relacionados a plano de controle ambiental, avaliação dos impactos futuros, né? Nesse caso de PRAD, a gente já tem um impacto sendo causado no meio ou que já está próximo de ser causado, como é o caso da regularização de licença de instalação e regularização de licença de operação. Então aqui nesse caso, nós temos uma área de extração mineral que já está havendo o início do processo de extração e que nesse momento a gente está fazendo um trabalho de campo para elaboração do PRAD. Então, cheguei no campo, o que é que eu vou fazer para elaborar esse PRAD? Primeira coisa, ressaltando, tem que fazer o checklist relacionado ao termo de referência. Tem um termo de referência, você faz o checklist, nesse checklist vai ter o local onde você vai colocar as coordenadas geográficas, os pontos importantes. E no ponto de vista mais operacional do trabalho de campo, a primeira coisa que você tem que identificar são as áreas que estão degradadas. Porque é o seguinte, eu vou até mostrar para vocês um rascunho aqui, ó. Você imagina só que a área de extração é tudo isso aqui. Geralmente, vamos lá, um exemplo, 50 hectares. O empreendedor ele não vai explorar todos esses 50 hectares de uma vez. Ele vai explorar algumas seções que geralmente tem 5 hectares. Então isso aqui a gente chama de área diretamente afetada, tá? Então são essas áreas aqui, ó, que você tem que identificar no PRAD, porque esse PRAD ele vai contemplar primeiramente essas áreas que vão ser efetivamente exploradas, né, naquele momento. Essas outras áreas serão futuramente exploradas quando a reserva, que aqui é uma extração mineral de argila para fabricação de tijolos convencionais, aqui como vocês estão vendo, né, futuramente será explorada quando a reserva aqui acabar. Então você tem que se concentrar aqui, tem que pegar os pontos cartográficos, as coordenadas desses locais onde está havendo a exploração, porque é aqui que você vai concentrar os trabalhos de recuperação. Nesse caso aqui, ó, a gente não se aproximou muito, porque a gente está em época de chuva aqui, o acesso está meio complicado, mas ali é que está havendo a exploração primeiro, tá? Essa área aqui ela tem em torno de 30 hectares no total, e ali é a seção de mais ou menos 2 ou 3 hectares que está sendo explorada. Então você precisa fazer esse zoneamento, porque esse zoneamento é que vai ser importante. Então esse é o principal ponto de um PRAD aqui no campo. Coletar os dados cartográficos, as coordenadas das áreas que estão sendo exploradas e levar isso aí para o seu local de trabalho, para calcular a área usando o Google Earth. E como é que você faz esses pontos? Usando o aplicativo do celular, conforme tem uma aula aqui. O Mobile Topográfico, por exemplo, é um ótimo aplicativo gratuito para você fazer essa coleta. Então é observar o que está degradando esse meio. O que está degradando esse meio é a movimentação de terra, teve uma supressão vegetal, teve um desmatamento, né, da parte superficial. Então isso é que está degradando o meio. Tudo isso você vai anotar no seu checklist, vai anotar no seu papel de observação e você vai quantificar isso. A recuperação dessa área, ela vai ser, a metodologia da recuperação vai depender do que está degradando. Nesse caso aqui, o que geralmente é feito, a gente faz a metodologia de revegetação. A gente faz a primeira etapa, a etapa de preparo do solo. A gente vai preparar, eu vou explicar isso melhor na terceira parte dessa aula, mas a gente vai preparar esse solo para futuramente receber as mudas da vegetação nativa. Inclusive, ó, esse material que vocês estão vendo aqui é um material que vai ser utilizado no preparo do solo para posterior revegetação. Isso aqui é resíduo, tá, dessa indústria. Aqui é argila pura. Essa argila aqui ela é moldada e colocada nas formas, só que tem alguns moldes que não estão com as condições ideais para ir para o forno, então vira resíduo. Então esse resíduo ele tem que ser reutilizado e a gente reutiliza esse resíduo na recuperação. Okay? Isso aqui é um material que não é resíduo, material que vai futuramente para o forno, tá? Que é uma indústria de cerâmica. E é mais ou menos isso, é exatamente isso mesmo, o ponto central que você tem que ter num trabalho de campo para identificar as áreas que estão degradadas, identificar o que está causando essa degradação e a partir daí coletar os dados necessários para bolar a metodologia mais adequada para a recuperação. Também é importante considerar que você tem que tirar a documentação fotográfica, olhar tudo que você precisa para fazer o diagnóstico, que a gente já falou muito sobre isso. Então esse é o seu trabalho de campo, é isso que você tem que fazer para um PRAD.